Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje nós estamos no segundo vídeo dessa nossa trilogia falando sobre a influência de Deus em nossos períodos de guerras. Gente, eu quero ler dessa vez o capítulo de número 14 do livro do Êxodo, versículo de número 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que Deus é o Deus da guerra, isso é inegável. Capítulo 15, versículo 3, que eu li no vídeo passado, diz: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Quando Moisés disse essas palavras, ele estava dizendo nada mais, nada menos que Deus é o Deus da guerra. Só que Moisés não inventou esse título. Ele apenas reconheceu aquilo que Deus já era antes de Moisés existir. Deus já é o Deus da guerra antes de Moisés. E a prova disso está em Isaías capítulo 6. Quando Isaías vai descrever a sua própria visão, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes cobria todo o templo. Eu vou dar um detalhe aqui para vocês. Aqui diz que Deus é o Deus da guerra, e não só isso, aqui diz que Deus vence as suas guerras. A orla de suas vestes cobria todo o templo. Era costume de um rei, quando vencia uma guerra, cortar um pedaço da orla do rei que perdeu e costurar na sua orla. Ou seja, quanto maior a orla do rei, maior seria o número de vitórias que ele tinha na guerra. O nosso Deus é vencedor. Porque quando ele se apresentou a Isaías, a orla de suas vestes cobria todo o templo. Porque o nosso Deus não perde as suas batalhas. Você entra na guerra para vencer ou para perder. Deus não. Quando entra, é só para cumprir tabela, porque ele já é o vencedor. E os serafins, em forma de adoração, reconheciam a patente de Deus. E um olhava para o outro. Detalhe, poderiam dizer qualquer frase de efeito, qualquer poema bonito, mas Deus gostava de ouvir, e ainda gosta de ouvir, somente uma frase. Um olhava para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins reconhecem a patente de Deus, que Deus é um Deus que guerreia. Na mensagem anterior, eu disse para vocês que Deus evita a guerra. Deus é um Deus de paz. No capítulo 13, Deus evita uma batalha. Só que no capítulo 14, uma batalha acontece. Deus é um Deus de paz. Mas se o inimigo quer briga, fica tranquilo, você não estará sozinho. Existe um general que peleja suas pelejas e guerreia suas guerras. No capítulo de número 14, Deus cria uma emboscada para Faraó. Literalmente, Deus coloca Israel em um beco sem saída. O lugar chama-se Pi-Hairote. Na frente, Mar Vermelho. Aos lados, montanhas. Atrás, vinha Faraó junto com os seus cavaleiros contra Israel. Segundo Flávio Joséfo, eram 600 carros de guerra e mais de 50 mil homens de infantaria. O próprio Faraó pegou o seu carro e foi para a guerra também.
Quando Israel olhou os egípcios, imagine aí a cena, as pernas de um bateu na outra, começaram a tremer de medo, as crianças começaram a gritar de desespero, as mães olhando as crianças gritando de desespero, chegaram até os homens pedindo ajuda, socorro, desesperadas. Os homens, não sabendo o que fazer, murmuraram a Deus e a Moisés, dizendo: não tinha sepulcro no Egito, não tinha cemitério no Egito, para você nos tirar de lá, para que nós venhamos morrer nesse deserto? Mas quem tem Deus não perde o controle. Moisés olhou no olho a olho, no tete a tete, e disse: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Por quê? Porque hoje Deus entra na guerra. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ei, a vontade de Deus é que você adore, mas se for abrir a boca para murmurar, estai quietos e veja o livramento do Senhor. Quando Moisés termina de falar, Deus toma a palavra e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. A ordem é para marchar. Agora, escute o que eu vou te falar. Você vai marchar para onde, meu irmão? Você vai marchar para onde? Na frente tem o mar, do lado tem as montanhas, atrás vem Faraó. Você vai marchar para onde? Sabe o que é isso? Fé. O apóstolo Paulo disse: andemos por fé e não por vista. Se você andar por vista, o mar vai te afogar, as montanhas vão te cercar, Faraó vai te alcançar, a calúnia vai te parar, a enfermidade vai te sucumbir, a porta vai se fechar. Mas se você andar por fé, continue marchando, porque enquanto você caminha, Deus abre caminhos para você passar. Eu profetizo que Deus está entrando nas guerras da sua vida. Recebe essa palavra. Salmo de número 46, versos 7, 8, 9, 10 e 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o meio da terra. Mas se o inimigo quer briga, fica tranquilo, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado nessa terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está sozinho. Agora, quando Deus entra na guerra, Ele entra com o seu método de trabalhar. Escute isso aqui. A Bíblia diz o seguinte: a coluna de fogo que estava guiando o povo na frente se colocou no meio, entre Israel e os egípcios. Agora, para encerrar, a Bíblia diz assim, ó: e soprou o Senhor um forte vento oriental por toda aquela madrugada. O que eu vou falar aqui é muito forte, gente. Eu estava em uma cidade uns anos atrás, chamada Birigui, interior de São Paulo. E na madrugada, eu fui ministrar lá. Na madrugada veio uma tempestade muito grande, tempestade de vento. No dia seguinte, quando a gente acordou e foi ver o que aconteceu,
árvores tinham caído, telhado tinha voado, crianças não foram para a escola. Só que quando acontece esse tipo de tempestade, eles sempre medem a velocidade do vento. E o vento bateu cerca de 110 a 120 km por hora. Um vento de 110 km por hora derrubou a árvore, fez telhado voar e causou caos na cidade. Vou perguntar para vocês aí que estão me ouvindo: o vento de Deus foi mais forte? O vento de Deus foi mais forte? Com certeza sim. O vento de Deus foi tão forte que ele abriu o mar e secou a terra. Agora eu vou te fazer outra pergunta: como que aquele vento passou e não voou nenhuma tenda de Israel, não causou caos no arraial de Israel, e tudo continuou organizado? Sabe por quê? Vento de Deus não derruba ninguém. Aleluia! Vento de Deus não derruba ninguém. Recebe essa palavra onde você estiver. Você não vai cair nessa tempestade. Pode balançar, pode pender, mas no final das contas, você e a sua família estará de pé, diz o Senhor. Hoje Deus entra nessa guerra e assume o controle total dela, diz o Senhor. Que Deus abençoe vocês. E até a terceira e última mensagem da nossa série, a influência de Deus em nossas batalhas. Tchau, tchau. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.